Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Nós continuamos debaixo desses decretos estaduais, não podendo realizar os cultos presencialmente. Estamos aqui fazendo essa transmissão online e vamos ver até quando esses decretos permanecerão e que atitudes a Igreja de Cristo deve tomar se houver algum abuso, se houver alguma ordem inconstitucional. Por ora, enquanto o Senhor não nos dirige, vamos fazer dessa maneira. Filipenses capítulo 1, vamos fazer a leitura a partir do verso 12. Palavras do apóstolo Paulo. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousaram falar com mais desassombro ou com ousadia a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia, outros, porém, fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Até aí, fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Em Ti confiamos, Tu és a rocha mais alta que nós, e Tu és o nosso termômetro, nosso guia. Não é o que os jornais dizem, não são os diagnósticos, prognósticos humanos, mas é a Tua santa palavra, Teu Santo Espírito. E em Ti nos apegamos, em Tuas preciosas promessas. Deus, fala conosco essa noite, como tem falado ao longo de todos esses anos. Em 2000 anos de história da igreja, tem conduzido, livrado, provido, consolado o teu povo. Nunca um justo tem te clamado e ficado sem o socorro, sem a provisão, sem o livramento. Não será diferente conosco, com essa geração. Conforta e consola todos os irmãos, todos que ouvem e veem essa mensagem, de modo que o teu reino avance, que tu recebas glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da minha mensagem é de um dito popular, né? Males que vêm para o bem. Você provavelmente já ouviu essa frase, esse dito comum aqui no Brasil. E de certa forma ele reflete um texto bíblico que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28 e 29. Quando Paulo cita esse texto, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, ele inclui dentro dessas coisas até os males, até as tragédias, o sofrimento, a dor, de modo que até os males vêm para o bem, cooperam para o bem, causam o bem, principalmente com o povo de Deus, sobre o povo de Deus. E eu quero falar com você essa noite sobre isso. Apesar de tudo que nós temos passado, sofrido e vivido ao longo de mais de um ano, sob o jugo dessa crise, eu sou categórico em afirmar que mesmo sendo intensa, extensa, ela está trabalhando para o nosso bem.
é um mal que vem para nos causar bem. Nós temos uma perspectiva diferente do incrédulo no tocante ao mal e o sofrimento. Nós, como cristãos, nós temos uma perspectiva diferente do não cristão no tocante ao mal e ao sofrimento. Diferente deles, que não veem ou não vivem, não enxergam nada além da dor, nós vemos no sofrimento, no mal, um propósito positivo. Diferente do ímpio que não vê nada além de dor e sofrimento, de tragédia e males, nós vemos no meio da aflição um propósito positivo. Nesse sentido, eu não conheço maior exemplo de sofrimento, perseguição, tribulações do que o apóstolo Paulo. Talvez é o homem que pisou nessa terra, que mais sofreu perseguição, que mais passou por tribulações, que mais sofreu na carne, nos nervos, nos ossos, nos músculos, por ser cristão. E o seu exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo, vai nos ensinar verdades importantes a respeito das crises, das tragédias e do sofrimento. Portanto, eu gostaria que você acalmasse o seu coração. Com certeza as últimas notícias têm deixado você bem perturbado, bem agitado, com bastante medo e temores. Mas eu quero pedir que você se acalme. Você tem que ver a vida de uma perspectiva bíblica. Você tem que ver os fatos e os acontecimentos sob uma ótica cristã e uma ótica bíblica. Não devemos ver as coisas como os pagãos veem. As coisas que acontecem estão além da matéria, além do físico, além do espaço e do tempo. Temos que ver à luz de uma perspectiva bíblica. E o apóstolo Paulo, lidando com o sofrimento e com as crises, vai nos ensinar princípios importantes. Vamos ver um pouco do pano de fundo deste texto de Filipenses. Bom, Paulo está preso em Roma, ele está em uma prisão domiciliar, sua liberdade foi tirada, sua vida está em risco, ele está prestes a enfrentar um julgamento, e ele pode receber uma sentença de morte. Os filipenses, que eram discípulos de Paulo, ovelhas de Paulo, a igreja que estava na cidade de Filipos, que foi plantada por Paulo, eles estão desesperados, porque eles sabem da prisão, sabem que Paulo foi capturado, que Paulo foi preso, e eles estão desesperados perguntando, será que Paulo vai ser condenado? Será que Paulo vai ser morto? E agora o evangelho, acabou a expansão do reino, quem vai agora pregar o evangelho? O grande missionário, o grande evangelista, o grande bandeirante da fé está encarcerado. Então Paulo vai escrever essa carta com o fim de confortar os filipenses. Ele vai informar os filipenses da sua situação e vai encorajar os filipenses dizendo que tudo aquilo que ele está sofrendo, a prisão em Roma, tem um propósito positivo. E à luz desse contexto de Paulo preso em Roma, escrevendo aos filipenses, informando do seu estado e os encorajando a respeito da sua prisão, dizendo que isso tem um propósito positivo, eu também quero dizer que no meio dessa tragédia que estamos vivendo, no olho do furacão, no ápice da crise, no meio dessa drástica pandemia, que afeta todas as camadas da sociedade e todos os aspectos da nossa vida, isso tem um propósito positivo. Não está acontecendo a esmo, a deriva, Deus não está alheio ao que está acontecendo, Ele está sob o controle total dessa crise, e Ele articula, Ele controla essa crise de modo que com relação à igreja, só pode lhes causar o bem.
tem um propósito positivo. Ainda que a causa seja negativa, o propósito dessa causa é positivo. E vamos começar. Paulo começa dando um parecer aos filipenses. E ele fala algo inesperado aos filipenses. Ele começa dando um parecer e fala algo inesperado. Verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Bom, quero ainda. Porque Paulo ele usa a palavra aqui, o termo ainda. Ele está fazendo a sua introdução aos filipenses. Ele está comunicando várias coisas a ele. E aqui no verso 12 ele ainda não terminou. Ele faz o seu prefácio, dá a sua saudação, mas quando ele usa o termo quero ainda, irmãos, cientificar-vos, ele está querendo dizer que eu tenho algo ainda para dizer a vocês, a título de introdução. E quando ele diz esse quero ainda, ele quer chamar a atenção. Ele fez o prefácio, fez a saudação, comunicou algo a eles, mas é como se dissesse, agora eu quero trazer o que é de mais importante para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou comunicar. O que vem a seguir é de grande interesse ou de grande importância. Então quero ainda cientificar-vos, ou seja, quero deixá-los cientes de mais uma coisa. Quero que saibam de mais alguma coisa. Que coisa é essa? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, ele quer deixá-los cientes de algo que ocorreu com eles, e do propósito dessas coisas. Que coisas aconteceram a Paulo? As acusações que ele vem sofrendo, as prisões que ele vem sofrendo. Antes de ser preso em Roma, ele já havia sido preso e depois deportado a Roma. Ele quer falar dessas coisas que os filipenses já sabiam. Eles já sabiam que ele estava sendo acusado, eles já sabiam que ele estava sob uma sentença, eles já sabiam que ele estava preso, já sabia que ele poderia ir para um calabouço e ser condenado à morte. E ele quer cientificá-los, ele quer deixá-los conscientes que estas coisas aconteceram com um propósito. Elas tiveram um propósito positivo. Então eles já sabiam que eles estavam presos, mas não sabiam a causa, o porquê daquilo, o porquê um apóstolo daquele passava por aquilo, porque ele foi submetido a uma tragédia daquela, porque um homem santo poderia sofrer daquele jeito. E ele vai dizer, elas tiveram um propósito positivo, não só um propósito, mas positivo. Veja só, quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele quer confortar eles, ele quer acalmar o coração deles que estão aflitos, perturbados com a sua prisão, dizendo, eu quero dizer a vocês que estas prisões, essa tragédia, esse desvio de percurso, tem um propósito positivo. É isso que nós temos que estar conscientes do que está acontecendo no mundo hoje. Deus é o único que tem poder de fazer a mesma coisa, ter efeitos diferentes para as pessoas. A mesma peste que vem como juízo para os ímpios, vem como instrumento de santificação para os justos. A mesma peste ou a mesma tragédia que condena o ímpio, ela conforma o justo à imagem de Cristo. De certa forma, quando Deus produz algo sobre a terra, Ele faz de maneira que a mesma causa venha para dois fins: julgue os ímpios, santifique os justos.
condene os ímpios, amadureça os justos. Abata os ímpios e exalte a fé dos justos. Ou seja, isso que nós estamos passando tem um propósito positivo. Ou seja, qual o propósito era esse? As minhas prisões têm contribuído para o progresso do Evangelho. Aos olhos humanos seria uma coisa horrível. Paulo está sem liberdade, sem o seu direito de ir e vir. Paulo não pode pregar. Paulo está confinado em uma prisão. Aos olhos humanos isso é horrível, mas aos olhos divinos isso é bênção. É bênção. Isaías 55, 8, 9 diz, por quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Para os filipenses aquilo era o fim. Para os filipenses eles sofreram uma das maiores derrotas. Para os filipenses era uma tragédia, mas para Deus não. Tinha um propósito positivo, e é isso que Paulo quer assegurar. O termo grego aqui, que as coisas me aconteceram, tem contribuído para o progresso do Evangelho. O grego quer dizer retirado, retirar obstáculos, ou remover obstáculos. A ideia é quando o monarca vai passar e os soldados vão na frente limpando o caminho, tirando os obstáculos, porque ele siga o percurso. Paulo está dizendo que estas coisas vieram e elas removeram os obstáculos do caminho. Na verdade, aquilo que parecia ser uma tragédia, que parecia ser uma derrota, que parecia ter fechado as portas para a causa, na verdade tem aberto. William Hendrickson, comentando esse verso, diz assim: assim pois, as pedras de tropeço postas por Satanás para bloquear e impedir o progresso do Evangelho através de Paulo, se converteram em degraus para uma melhor compreensão e expansão do reino de Deus. Para os filipenses parecia que as portas se fecharam, mas para Deus as portas estavam se abrindo. Parecia que agora Paulo parecia que agora tinha chegado o fim de Paulo. Na verdade não, era o início da difusão do Evangelho no centro, na capital do Império Romano. Queridos irmãos, se nós olharmos com os olhos carnais, os olhos naturais, nós vamos perder o ânimo, nós vamos entrar em desespero e perder o controle. Se tudo que nós percebemos não for nada além do que é físico, nada além do que é matemático, nada além do que os jornais dizem, vamos entrar em desespero. Mas Deus trabalha em uma outra ótica, em um outro prisma. Então todas as coisas que aconteceram com Paulo, as prisões, tiveram um propósito positivo. Essa situação que estamos vivendo, ainda que nós não consigamos compreender, assimilar como deveríamos, elas têm um propósito positivo para o povo de Deus. Tenha certeza disso. Ainda que você não saiba, não veja, não sinta, não entenda no presente momento, elas têm um propósito positivo. E quais propósitos foram esses? Quais propósitos as prisões, a tragédia de Paulo teve de forma positiva a ele? Primeiro, ela abriu portas para o Evangelho. A tragédia que aconteceu com Paulo, o mal que aconteceu com Paulo, o sofrimento, a sentença, o julgamento, a prisão de Paulo, os açoites, abriram portas para o Evangelho.
os soldados romanos se converteram. Verso 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O que é isso? Através das prisões de Paulo, os soldados romanos se converteram. Quando ele faz de maneira que minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas, significa isso, ó, minha prisão em Roma fez com que toda a guarda pretoriana ouvisse o evangelho. Veja só, Paulo, quando apelou para César, foi enviado para Roma, e ele foi preso numa prisão domiciliar, ok? Domiciliar. E ele era um prisioneiro muito especial. Os olhos de Roma estavam sobre Paulo, de forma que ele tinha que ser vigiado por soldados romanos que revezavam em turnos. E ele ficou cerca de 2 anos preso e guarda-se revezando em turno após turno, de modo que Paulo evangelizava esses guardas. Eles ouviam o quê? As orações de Paulo, eles ouviam a pregação de Paulo, eles viam o testemunho de Paulo, e eles então estavam se convertendo através desses soldados que tinham que ficar vigiando Paulo, turnos e retornos, num período de 2 anos. Foram centenas de soldados. Paulo pregava, dava testemunho. Assim os guardas puderam perceber sua paciência, mansidão, sua coragem, sua inquebrantável fé. Eles estavam impressionados. Então veja só, como que as coisas cooperam para o bem. Paulo queria pregar no coração do Império Romano, na capital do Império, Roma, mas não tinha jeito de entrar lá. Só tinha uma maneira de Paulo pregar o Evangelho em Roma, só tinha uma maneira dele entrar em Roma, sendo preso. Na verdade, quando eles prendem Paulo, o Evangelho está penetrando na cidade de Roma, através da prisão de Paulo. Então a única maneira do Evangelho entrar, era com a prisão de Paulo. Olha que coisa tremenda, Deus estava através da prisão, enviando um missionário nas entranhas do império, e o maior missionário de todos os tempos. Então o que parecia ser uma sentença, o que parecia ser uma tragédia, na verdade, era uma obra evangelística, missionária, e eles começaram a se converter. Filipenses 4:22 diz isso: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Ué, os da casa de César? Como é que eu vou saudar alguém da casa de César? A saudação é para irmãos. Quem são os da casa de César? Quando fala guarda pretoriana, é a guarda de elite do próprio imperador, era a guarda pessoal de César. Quando Paulo fala, vos saúda os da casa de César, eram estes soldados que, nestes 2 anos de prisão, foram evangelizados por Paulo e se converteram. Como foi que a prisão de Paulo contribuiu positivamente para o bem dele? Abriu portas do Evangelho. A única maneira do Evangelho penetrar com mais força em Roma, era Paulo sendo enviado como um preso. E a Bíblia diz aqui, ó, de maneira que minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e dos demais. Quem são esses demais? São guardas, carcereiros, a polícia,
quem passasse por aquela prisão domiciliar era evangelizado por Paulo. Acerca desse tema, um escritor disse: estamos inferindo que os guardas estão pensando. Imagina os guardas que fazem o revezamento. Estamos guardando um prisioneiro muito especial, dizem os guardas. Estamos firmemente convencidos de que sua prisão não é devido a algum crime que ele tenha cometido, mas tão somente por causa da sua relação com Cristo, a quem ele proclama. E assim as notícias se espalham por entre os guardas, as famílias dos guardas e a casa de César. Esse negócio aqui, essa parte, esse relato da vida de Paulo é tão forte, da conversão desses soldados, que eu não me lembro em que século foi, quando foram enviados alguns missionários para a Inglaterra, para evangelizar aquele país. Já havia crentes lá, e eles perguntaram: mas quem veio aqui e pregou o evangelho para vocês? E muitos responderam: os soldados romanos. Paulo estava fazendo uma agência missionária aqui, porque o Império Romano punha suas guarnições nas fronteiras do Império, e algumas delas foram enviadas lá para a Inglaterra. Quando César estava enviando soldados romanos para guardar as fronteiras do Império, ele estava enviando missionários formados por Paulo, aqui nesses 2 anos. Tremendo ou não? Então Paulo vai dizer: filipenses, vocês nem imaginam o que está acontecendo. Não, vocês não ficam tristes, não. Na verdade, talvez eu não teria liberdade, não pregaria com tanto poder, não alcançaria tanta gente se eu não tivesse preso. Deus está dizendo isso para nós: calma. Mesmo com esse furacão que se tornou a sociedade, com esses direitos tolhidos, essa corrupção, com todo esse mal, alguma coisa Deus está preparando, de modo que favorecerá o avanço do reino, a santificação da igreja, a pregação do evangelho, a nossa conformidade com Cristo. Com que a prisão de Paulo contribuiu? Primeiro, abriu portas ao evangelho. E eu posso usar este tópico também no sentido literal. A pandemia tem aberto portas. Pessoas estão com medo, amedrontadas. Pessoas estão entubadas, estão em UTIs. A sombra da morte está pairando sobre a terra. Os corações estão mais suscetíveis ao evangelho, abertos ao evangelho, propícios ao evangelho. Romanos 1, 14, 15, Paulo diz que eu sou devedor, tanto de gregos e bárbaros. O que é isso? Ele é devedor. O que Paulo devia para grego, para bárbaro? Ele devia o evangelho a quem ele recebeu, o qual ele recebeu. Nós também, nesse tempo de pandemia, irmãos, ela pode estar castigando o mundo físico, material, financeiro, econômico, até a nossa carne, mas está arando corações empedernidos que não se abririam de outra maneira, só esperando que eu e você lance a semente. Então contribuiu para isso, de alguma forma vai contribuir para você também, algo positivo. Segunda coisa que a prisão fez, trouxe um avivamento. Trouxe avivamento. Pandemia serve para isso.
trouxe um avivamento na igreja local, verso 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousaram falar com mais ousadia, desassombro, ou com mais coragem, a palavra de Deus. Notem o termo, estimulados, através das cadeias, ao ver que o seu pastor, o seu apóstolo está preso, condenado, encarcerado, um fogo se acendeu em Filipos. Os homens ficaram estimulados, a igreja que estava ali transigente com a situação, a igreja estava acomodada, a igreja que estava medrosa, agora se inflamou, encheu de fogo, porque vendo que o seu pastor está preso, disseram: isso não vai ficar assim não. E o texto aponta para o avivamento, por quê? Verso 14 diz: e a maioria dos irmãos, foi um contágio, inflamou a congregação, chamou a congregação para briga, chamou a congregação para a guerra, a igreja toda foi contagiada, avivada, e encorajou ao evangelismo. As tragédias têm esse poder, irmãos. Você se lembra de umas das mais drásticas perseguições à igreja, primeiro e segundo século, onde o Coliseu era palco de uma chacina de cristãos, ao ponto de quanto que mais cristãos eram mortos, mais se convertiam, a ponto de Tertuliano dizer: o sangue dos mártires é semente da igreja. Ou seja, a perseguição está trazendo avivamento debaixo das saias do Império Romano. Isso acontece, muitas vezes a igreja cresce quando ela é perseguida, a igreja multiplica quando ela é perseguida, a igreja é purificada, avivada, ela passa a dobrar seus joelhos, passa a observar regularmente a prática da oração, do jejum, e ela é avivada. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, prisão, ousaram falar com mais coragem a palavra de Deus. Veja só como Deus transforma um tempo terrível, escuro, drástico, feio, em algo positivo. Ele avivou a comunidade. O Espírito do Senhor despertou aquela congregação, desceu sobre ela numa alta medida. Nossa oração é para que essa crise desperte a igreja, avive a igreja, chacoalhe a igreja, balance a igreja, leve a igreja para as veredas antigas. Nossa oração, vendo todo esse caos, assistindo toda essa ruína da sociedade, toda a derrocada dos valores cristãos, toda a destruição da família, a degradação do gênero humano, vendo a apostasia de falsos profetas, a omissão dos líderes, ela erga um povo encorajador, erga um povo ousado, um povo destemido, que vá à linha de frente. Ela traz avivamento. Segundo, que mais? Não só isso, mas as prisões também revelaram novos ministérios. Através da crise, da perseguição, da adversidade, talentos são descobertos, dons são revelados, homens e mulheres se destacam. Paulo está preso,
o grande apóstolo, o pastor, o pregador, o teólogo, o missionário, o evangelista, o homem que fazia tudo, agora estava limitado em muitas das suas funções. Aí o que aconteceu? Os outros tiveram que fazer, foram levados a fazer, se ergueram, talentos foram revelados, vocações foram reveladas, dons foram revelados. Se não fosse a prisão de Paulo, como é que um outro pregador iria se levantar para pregar? Se não fosse a prisão de Paulo, como é que alguém ia pastorear as almas que Paulo pastoreava? Se não fosse a prisão de Paulo, como é que alguém ia escrever como Paulo escrevia? Veja só, foi na prisão, na tragédia, que novos oficiais, ministros, pregadores foram levantados. É nessas crises. Por exemplo, nós estamos tendo um problema gravíssimo no setor, no campo profissional. Estamos tendo desemprego, demissões. Mas não é através de uma demissão que a pessoa começa um empreendimento próprio e dali se torna um grande empresário. De outra sorte seria funcionário para o resto da vida em uma firma. Não foi a crise que provocou o problema na empresa, que causou a sua demissão, e através da sua demissão fez com que ele desenvolvesse novas habilidades e se tornasse um empresário bem-sucedido. Opa, olha só, o mal cooperando para o bem. Olha só, meu irmão, um talento sendo revelado, e só pôde ser revelado com a demissão, e a demissão só aconteceu por causa da crise. Então a demissão não só fez você ter um empreendimento. Bom, eu não tenho opção de trabalho, eu vou ter que ter o meu próprio negócio. E através dessa crise que te empurrou para ter o seu próprio negócio, você se tornará um grande empresário. Quantos não foram assim? Pode ser que essa seja uma das causas de conduzir você até isso. Não só um grande empresário, mas a demissão fez o quê? Você que sempre trabalhou em uma área, essa área fracassou. Só ficaram abertas portas de outra área, e você descobriu o seu talento para uma coisa que você jamais descobriria, se não fosse a crise. Uma habilidade latente estava dentro de você, um talento, uma qualidade profissional que jamais você descobriria. A crise fez com que ela viesse à tona, brotasse. Olha que coisa tremenda. Para os solteiros, está solteiro aí, filho, filha? A crise faz que algumas regiões tragam um estado profissional, econômico, financeiro tão drástico, que as pessoas têm que se mudar. Será que não é através da crise que forçou aquele homem a sair do estado de Minas Gerais para tentar a sua vida no estado de São Paulo e congregar naquela igreja e vir a ser o seu marido? Você não conheceria o marido se a crise não empurrasse ele para você. A mesma coisa da sua esposa. Será que a crise não fez com que ela deixasse o seu lugar, o seu estado, para tentar a vida em outro lugar, e naquele outro lugar cruzasse o caminho, cruzasse o seu caminho? Está aí a sua esposa. Agora você não vai orar mais para a crise passar, né, solteiro? Eu tenho certeza. Pois é exatamente isso. Todas as coisas cooperam para o bem. Se eu não fosse preso, o
Império Romano não seria evangelizado. Se não fosse a crise, eu jamais teria essa empresa, jamais descobriria meu dom, jamais me casaria. Não é através da crise, igrejas fechadas, direitos sendo caçados, tolhidos. Temos que ter alternativas. O rebanho está disperso, não há oficiais suficientes. É daí então que aparece alguém com o talento de pastorear o rebanho, o talento de evangelizar, o talento de escrever. De outra sorte, esses obreiros, esses ministros, esses evangelistas não se manifestariam. Foi através da crise que eles se destacaram por sua piedade, por sua habilidade com as escrituras, por seu zelo evangelístico, por seu dom missionário. Josué jamais seria o homem que foi, se não fosse a maior tragédia de Israel, a morte de Moisés. Josué só se destacou com a morte de Moisés. José só se revelou um extraordinário líder por causa da fome que assolou o mundo todo. Se não fosse a fome, não conheceríamos esse hábil estadista que é José. Jeremias, o chamado de Jeremias só aconteceu com a apostasia radical de Judá, uma coisa terrível. Então se destaca Jeremias. Então, meus irmãos, a necessidade de oficiais, diáconos, evangelistas, ministérios de socorro, dons de misericórdia, só poderiam ser revelados agora. Vejam Winston Churchill, um grande estadista que é lido nos livros de história, se destacou como? Quando a Inglaterra estava cercada pelos exércitos alemães, diante de uma crise onde Londres era bombardeada diuturnamente, estava em ruínas e escombros, um leão surge, um líder nato surge. Se não fosse a crise, Churchill não ia ser lembrado, estaria no anonimato até hoje. Então veja só, a tragédia traz avivamento e revela novos dons, novas vocações, novos talentos. Está vendo como ela tem o seu lado bom? Agora mesmo você vai estar aqui na frente, que eu vou estar fazendo o seu casamento, e a moça vai dizer: sabe quem nos casou? A Covid. Sabe quem nos uniu? A pandemia. Unidos pelos laços da pandemia. Parece até humor bizarro, né? Fazer o que, filho? Você foi nascer nessa geração, amém. Quem diria que o Covid serviria de cupido para atrair a sua esposa ou o seu marido? Mas é exatamente o que Deus faz. Terceira, ela beneficia até seus concorrentes. Tem concorrente, Anelinha? Tem, Maite? Tem, Ti? Só 3, 4 que está aqui, viu, gente? Estou falando. Até seus concorrentes. Eu fico impressionado, Deus não perde uma. Até os concorrentes. Vamos ver o verso 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Verso 16. Estes por amor, sabendo que estou incumbido, ou que fui posto para a defesa do Evangelho. Aí, se vocês querem saber de onde se originou a nossa sociedade missionária, ou o nome que nós demos, foi de Filipenses 1,16, outras Bíblias 17. Paulo foi colocado por defesa do Evangelho, como um defensor do Evangelho, a partir desse texto que se iniciou a nossa sociedade missionária, defesa do Evangelho.
Verso 17, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Até sobre os seus concorrentes. Veja só, olha que coisa, meu Deus, que está no seio da igreja. Existia entre eles, tanto alguns crentes de Filipos, como alguns crentes de Roma, que tinham inveja do grande ministério do apóstolo Paulo, que, por sinal, devia ser muito invejado, porque o apóstolo Paulo é um espetáculo. As almas que ele ganhava, as igrejas que ele plantava, o seu destaque, causava muita inveja em cristãos, não eram ímpios, em outros líderes, em outros pastores, em outros ministros que viam aquele gigante. E agora que ele estava preso, esses líderes disseram, agora é a nossa vez. Sabe quando, é mais ou menos assim, ó, sabe quando tem um campeonato, por exemplo, você tem 3 campeonatos de Fórmula 1, 3, você é um competidor, aí você vai competir num GP na França, aí você sabe que o Lewis Hamilton está lá, esse eu não vou, entendeu? Ou você vai competir em atletismo, 100 metros rasos, aí você sabe que o Usain Bolt está lá, não vou, ok? Aí passa 2 semanas, você ouve falar, o Usain Bolt ficou lesionado, não vai correr, agora eu me inscrevo, agora é minha vez. Era a ideia, agora que esse homem está preso, agora eles ficaram motivados, eu não vou lá correr para quê? O homem ganha de todo mundo, então eu vou pregar para quê? Só dá Paulo, só faz Paulo, tudo é Paulo, Esses antagonistas, vendo que agora Paulo foi preso, eles ficaram motivados, agora vamos plantar a igreja, vamos fazer missão, vamos evangelizar, agora é nossa vez, foram motivados a fazer mais. Notem, Paulo aqui fala de cristãos com motivações erradas, ele não está falando de lobos, ele não está falando aqui que eram lobos, que eram falsos profetas, não, a intenção podia estar errada, competir, ser melhor, mas o conteúdo estava certo. Então, de certa forma, até aqueles que tinham invejinha de Paulo, agora estavam pregando mais, evangelizando mais, fazendo mais. Tanto é que Paulo não se importa com isso, ele diz ali, ó, uns pregam por discórdia, verso 17, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias, e agora eu vou ferir Paulo, ó, agora eu estou aqui, ó, veja quem está no seu púlpito, ó, sou eu, Paulo. Mas aí Paulo, com a classe que tem, com o coração que tem, Paulo diz assim, verso 18, todavia, que me importa? E daí que você plantou 10 igrejas, 50, e daí que você vai escrever mais epístola? Não me importa. Paulo está dizendo aqui, ó, não me importa, contanto que o reino avance, contanto que vidas sejam salvas, não importa se é através de mim ou de outro, eu quero saber das almas. Uau, se a gente fosse assim, hein? Vai eu e você, quem vai? Eu vou, não, vai eu, não, eu vou, não, vai eu, não, tinha que ser assim, quem vai? Eu, você, vai quem está mais qualificado, porque o que importa é as almas serem salvas, entendeu? Então dá a ideia mais ou menos da igreja, que tem os seus líderes, e tem aquele que destaca mais, e fica aquele grupinho, no sopé, brigando, aí fica moroso, não faz, não sei o que, aí prende o chefão, aí o chefão fica doente, agora nós vamos visitar, nós vamos pregar, nós vamos fazer tudo, e Paulo lá na cama, no leito, e daí? Estão pregando? Estão ganhando almas?
Estão plantando igreja? Ainda que a motivação seja errada, que Cristo seja pregado, ou seja, até sobre os seus antagonistas, os invejosinhos, até esses aí foram estimulados a expandir o reino. E pensando que é ferir Paulo, eu vou ganhar 100 almas, você ganhou só 70. Aí Paulo, está aí, o que importa é as almas serem ganhas, serem salvas. Paulo, porém, não se importa com isso. Rapaz, mas deixa eu ficar só mais um pouquinho no 18 aqui. Todavia, o que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Paulo está exultante. Paulo está dizendo, não tinha jeito de ser melhor. Eu estou pregando para a guarda pretoriana inteira, a igreja foi avivada, e até meus inimigos estão trabalhando para Deus. Isso tudo só pôde acontecer com a prisão, acusação, sentença de Paulo. Males que vêm para o bem, males que têm um propósito positivo, sofrimento, dor, tragédia, que na onisciência de Deus está cooperando para o nosso bem. Não quero que você fique aflito. Há mais de um ano dura essa crise, atinge todas as áreas da sociedade, traz morte, tristeza, depressão, desemprego, inflação, corrupção, maldade, toda sorte de peçonha, mas fique calmo, esteja certo disso, tem um propósito positivo no tocante à igreja, ao crente. Esteja certo disso, ainda que você não veja, sinta, saiba, porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Tem esse propósito. Veja isso aqui, imagina os jornais. Apóstolo Paulo é sentenciado e condenado à prisão de 2 anos. Meu Deus, e vai passando o jornal, é o fim, acabou, perdemos, Satanás triunfou, meu Deus, já era, acabou o trabalho missionário, acabou o trabalho evangelístico, as almas vão se ganhar, Paulo vai ser preso, vai ser morto, acabou. E Paulo vai dizer, não, esse é o jornal da terra, vamos ver o jornal do céu. Não, tudo isso aí é um estratagema de Deus, de Cristo, tudo isso vai convergir em um propósito positivo, e não foi? Isso aqui é porque, olha gente, eu estou aqui pregando, mas vocês não estavam a dificuldade que é pregar para o vento, para cadeira, para nada, tem uns gatos pingados aqui, mas eu nem, isso aí... Tem uns aqui, você vê a carinha deles aqui, eu não estou olhando porque dá desânimo. Se olhar para isso, meu Deus do céu. Mas, meu irmão, César achou que estava fazendo um negoção, prendendo Paulo e colocando 2 guardas para se revezar em turno e retorno, estava botando dentro do Império Romano o maior missionário que a terra conheceu, estava colocando um profeta lá dentro. Foi o pior negócio que César fez. Deus fez uma coisa absurdamente negativa se tornar em uma bomba missionária. É isso que Deus faz. Precisamos crer nisso. Ao ponto de ele ter a pachorra de escrever: vos saúdam os da casa de César. Meu Deus do céu! Imagina se esse pergaminho chegou na mão de algum dos imperadores.
esse homem entrou aqui, os da minha casa, minha guarda de elite, nem sabia, estava sendo saqueado por um prisioneiro. Você vai ver o que Deus vai fazer com essa pandemia. Você vai ver o cativeiro sendo mudado. Você vai ver se um fio de cabelo da igreja vai ser tocado. Você vai ver se Deus vai perder. Jamais. Isso tudo contribuirá para uma expansão do reino jamais vista, por um avivamento pessoal e coletivo, por um purificar, por um separar de joio de trigo, a queda dos falsos profetas, dos bodes e a ascensão da igreja de Cristo. Agora vamos terminar. Vamos ver algumas lições que esse texto nos traz e nós encerramos. 4 lições aqui. Primeiro, nós aprendemos aqui sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus. O texto mostra que na história de Paulo, que aos olhos humanos parecia ser uma tragédia, estava tudo sob o controle de Deus. Nada no cosmos ocorre aleatoriamente. Tudo tem um propósito no espaço e no tempo. Aprendemos sobre nada. Você está dizendo nada é nada. Nada ocorre no cosmos aleatoriamente. Tudo tem um propósito. E no que diz respeito ao crente, tudo tem um propósito positivo. Segunda lição: situações adversas não são para nos colocar de joelhos amedrontados, são usadas para manifestarmos nossos dons. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Paulo, nessa adversidade, não se portou como como alguém amedrontado, destituído de fé. Não, ele disse: eu tenho uma agência missionária dentro do Império Romano. Situações adversas servem para manifestarmos nossos dons. Mestre, quem pecou para esse nascer assim? Ele ou seus pais? Nem ele, nem seus pais, mas para que nele, nessa tragédia, nessa cegueira, nesse aleijamento, nessa pandemia, se revelassem as obras de Deus, para que eu pregasse o Evangelho, para que eu mostrasse a minha fé, para que eu testemunhasse da minha fé. Terceiro, as coisas no tocante aos santos, no fim, vão beneficiá-los. As coisas que acontecem, as crises, no tocante aos crentes, aos santos, no final, tem o propósito de beneficiá-los. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito, nada nessa terra pode causar mal, até o mal causará o bem a nós. Quarta lição: até os males de nossos inimigos são transformados em bem. O que o nosso inimigo faz com a gente? Ele é nosso inimigo, tanto o diabo quanto os inimigos humanos, físicos. Ele só faz uma coisa para nós: mal. Mas Richard Baxter, escrevendo um livro sobre o medo, disse assim: você está com medo do bem que Deus pode fazer a você através do mal dos homens? Ou seja, até o mal dos homens, pensa no mal, na tirania, na vingança, no ódio que eles têm de você, até isso Deus transforma em bem para você. Ou seja, o Baxter falou: você não pode ficar com medo, porque Deus está fazendo bem a você, através do mal deles. O mal deles tem como finalidade fazer bem a você.
E é o que o texto mostra. Eles querendo prejudicar Paulo, estão fazendo bem para Paulo, para o avanço do reino. Até os males de nossos inimigos são transformados em bem. Não tem jeito. Não tem jeito. Se o Jason aparecer atrás de você com a faca para te ver, ele não vai conseguir fazer o mal. Ele vai fazer o bem com o mal dele. É um negócio que o crente tem, que é uma loucura. É um negócio fora de série. É uma coisa extraordinária. O crente não tem jeito de derrotar essa raça. Ela está aqui e vai ficar para sempre vencedora. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse sou eu, esse é você. Amém? Fecha os olhos, vamos orar. Deus santo, poderoso, glorioso, que era, que é, que há de vir, consola todos aqueles que me ouvem, consola o santo Senhor, com estas palavras. Não importa o estado dessa crise, não importa os desdobramentos dela, a intensidade dela, tudo isso tem um propósito positivo, Senhor, vai cooperar para o bem do povo de Deus, da igreja de Cristo, dos santos. Ó Deus poderoso, consola os que estão me ouvindo, fortalece os que estão me ouvindo, dá esperança nessas palavras, porque são promessas benditas do Senhor. Todo esse mal vai abrir portas para o Evangelho, vai avivar a igreja, vai fazer com que até os nossos inimigos nos causem bem, que a igreja fique sustentada nessa rocha inabalável, sabendo que ninguém pode tocar, e vencer e prevalecer sobre ela. Ela é vitoriosa, em nome de Jesus, amém. Guarde essa